Olá, Casa de Jesus, tudo bem? Graças a Deus está tudo indo, né? Graças a Deus as coisas estão melhorando, pelo menos é a minha percepção. Bom, hoje eu vou falar uma coisa, curta. Nós estamos no capítulo 9, que é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e o item especificamente é o item 8, que são instruções dos Espíritos, né? Então, o item que nós vamos falar é obediência e resignação. Bom, a doutrina de Jesus, né, ela sempre ensina que a obediência e a resignação são duas virtudes que são companheiras da doçura, elas são ativas, mas os homens confundem elas com um sentimento de vontade. Isso aqui que eu vou falar é tão legal, é o seguinte: a obediência é o consentimento da razão. Veja que interessante. É quando você sabe e concede, não é? A resignação é o sentimento do coração. Ela está inato dentro da gente, né? E quando a gente fica resignado, né? Isso é uma sensação que vem de dentro para fora, né? É do coração mesmo. Né? Então, essas duas virtudes, né, elas são muito ativas. E elas são as responsáveis para levar o peso das provas durante a vida da gente, não é? Aí a gente diz o seguinte, né? Aquela pessoa que não pode ser resignado, né, que não é resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta, eles não podem ser obedientes. E é interessante porque é isso mesmo. Como é que um orgulhoso é obediente? Ele só quer saber dele, ele só quer saber da razão dele. Então, ele jamais ouve, ele jamais vai obedecer alguma coisa, não é? E pelo que eu li, né, e a gente sabe da história de Jesus, né, Jesus carregava essas duas virtudes para onde ele ia, não é? E na época, essas duas virtudes eram extremamente desrespeitadas, já naquela época, devido ao materialismo, não é? Chegou no momento em que a sociedade romana era uma corrupção só, né? Eu acho que foi o lado mais terrível como é que chama? Da sociedade romana, não é? A corrupção, o sexo desvairado marcaram muito essa época, não é? Então, isso tudo foi por um longo tempo e depois caiu totalmente, não é? O que aconteceu? Apareceu, né, na humanidade que estava totalmente arrasada, né, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada por um vício, por alguma coisa dessas, né, que devem salvar ou perder. Claro, se for uma coisa boa, vai salvando. Se for uma coisa ruim, nós perdemos, não é? A virtude da nossa geração hoje, né, é a atividade intelectual. Bom, mas o seu vício, é o que a gente vive, é a indiferença moral. Parece que não tem mais valor que os nossos pais nos ensinavam, não é? Parece que elas têm que ser, todas elas, questionadas, não é? Isso aí o que é? É uma indiferença moral que era mais forte antigamente. Toda pessoa muito inteligente que se eleva, né,
ele vai descobrindo com o tempo essas coisas. Muitos não. Muitos são abatidos pela sua, como eu posso dizer, a ganância, né? A ganância, aquele jeito de querer ser mais, de ser mais do que o outro, né? Isso aí vem com o tempo, não é? E alguns percebem e outros parecem que morrem sem perceber, não é? Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Que as pessoas, a multidão, verá um dia que essas coisas estão erradas, como aconteceu no Império Romano, não é? E aí as coisas parecem que voltam a um tempo inicial, onde, por exemplo, a sensualidade é revista, onde os conceitos do egoísmo também são revistos, colocando a humanidade numa situação moral melhor, né? Porque eu acho que não consegue ficar muito tempo no que eu digo de uma zona total, né? Ou seja, onde vale tudo, né? E com certeza, hoje nós estamos vivendo um momento desses, com certeza. Nós estamos, na minha visão, muito próximos a uma queda. Eu não sei como será isso, mas isso eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, não é? Então, toda a humanidade, né, se reúne em esforços para atingir um alvo, que é a melhora da sociedade, não é? E também isso prova a elevação dessa sociedade. Ela vive um momento péssimo, aí, vamos dizer, ela é penalizada, e ela consegue, a partir daí, ver que essas coisas do passado não podem mais continuar. Então, há uma mudança, eu diria até que de paradigma, ou aceitar algumas coisas que estão sendo mudadas, né? E aí, o que acontece? Isso é uma elevação da nossa sociedade no período em que ocorre isso, né? Então, no Evangelho, né, os Espíritos dizem, né, porque esse item que eu estou falando é uma instrução dos Espíritos. Aí eles dizem o seguinte: obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então, na minha concepção, no meu entendimento, as pessoas vão ter o entendimento depois de praticarem muita besteira. Essas besteiras causarão, de alguma forma, uma reflexão, uma mudança de comportamento. Essa é a minha interpretação do que os Espíritos dizem, não é? Por que ele diz que é a grande lei do progresso? Porque a gente não está livre disso. A gente, quer queira, quer não, a gente vai passar pelo progresso. E o progresso faz a gente ver as coisas erradas que nós fizemos no passado. Então, ele diz que isso é a palavra da nossa geração. E tudo bate, né? Porque a coisa está feia. Mas isso é outro assunto, não é mesmo? Então, é isso, né? Aí ele fala também o seguinte, né? Infeliz aquele espírito preguiçoso, porque aquele que se fecha o entendimento. O que vem a ser isso? Somos nós, que às vezes não queremos ver de jeito nenhum o que a coisa está dizendo aqui na tua frente. Isso é uma característica do ser humano. Às vezes ele não quer ver o que está na cara dele, mais ou menos como a avestruz que bota a cabecinha num buraco, não é? Ou seja, o corpo todinho do lado de fora, e ela acha que com a cabecinha lá quietinha lá no buraco resolveu tudo, né? Então nós temos muita gente também que tem feito isso, ou seja, são aquelas pessoas preguiçosas que não querem saber de nada, fecha totalmente o seu entendimento, né? E
essa pessoa será provavelmente infeliz. Por quê? Os espíritos dizem que a humanidade marchará para essas pessoas no chicote e no freio. Ou seja, está se referindo a como fazem com os cavalos, né? Espora, o cavalo sai andando e depois segura no freio, né? Nas rédeas do cavalo. Então você veja o sufoco. Por um lado você apanha da espora e por outro lado você é brecado pelos bretões, né? Então, o que é isso? Isso é que você vai passar por aprendizado duro, questões, né? Ou seja, então ele diz, coitado desse espírito, né? Que não quer ver alguma coisa assim. Porque ele verá ou sentirá da pior forma que eu acho que existe. Com um sofrimento muito grande, né? Que é isso que ele vai entender isso, né? Ele diz, né? O chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com duplo esforço, do freio e da espora. Então, veja que isso quem está falando são os espíritos, não é? Então é bem interessante isso aí. Mas se a gente for ver bem, a vida da gente é assim. A gente aprende algumas coisas na pancada, na pancada. A gente precisa perder algumas coisas para dar valor às outras. Essa sensação não é boa. Quem que gosta de perder o que quer que seja? Não é? Mas a nossa vida é assim. Então, aquele que se finge da realidade, que não quer ver a coisa, ele diz que ele aprenderá nesse duplo esforço do chicote e da espora, né? Aí ele diz que toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Por quê? Não vai ter o processo do progresso? Cedo ou tarde, ele de alguma forma, algum momento, entenderá isso. É a interpretação que eu faço, né? Então, e aí ele termina o texto, né, dizendo que mais bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Resumindo tudo o que eu falei, aquele que não quer, aquele que finge, que não quer ver o óbvio, esse sofrerá, porque no ato dele não querer ver, ele vai ter uma série de desculpas, ele vai ter um comportamento todo atípico, todo contra a evolução. E vocês sabem que no mar não adianta você remar ou nadar contra a maré. Você faz um esforço sobrenatural e não obtém resultados. Então é isso. Ou seja, por que ele fala então dos mansos? Porque são aquelas pessoas que vão dar ouvidos, vão entender mais facilmente ou vão aceitar mais facilmente os ensinamentos da espiritualidade de Deus, né? Então, gente, basicamente é isso, essa obediência e a resignação. É um capítulo desse tamaninho, é uma das instruções dos espíritos, né? Ele acaba o capítulo nesse daqui, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso, né? Ou seja, não pode, a gente tem que tomar cuidado para apagar os olhos, né? Não ver as coisas, né? E isso é o que leva muitas vezes a gente a insistir nos erros, não aceitar de forma nenhuma que nós estamos errando e tudo mais, né? Então, é isso. Um vai entender melhor, vai aproveitar melhor a mensagem, e o outro não. O outro vai ter um entendimento duríssimo, e com isso
ele vai sofrer, não é? Então, é isso. A obediência ajudaria muito, né? E a resignação também, né? Essas pessoas que vão por outros meios, elas não são obedientes e não se resignam. Então, para elas, a vida se torna muito mais difícil. O Deepak Chopra, ele fala uma coisa mais ou menos parecida. Ele diz que não adianta ir contra a vontade do universo. Como assim? Quando uma pessoa, por exemplo, morre, a gente fica triste, é normal, mas tem determinadas pessoas que não aceitam de jeito nenhum. Continuam a viver como se essa pessoa estivesse viva ou trazem ela constantemente para todas as situações. Isso é péssimo para essas pessoas. Se a pessoa morreu, nós devemos aceitar, porque isso faz parte da vida e, embora a gente não queira, é uma coisa normal. Tá certo? Então, aquelas pessoas que não aceitam as coisas que são naturais, que fazem parte da vida muito tempo antes de nós estarmos aqui, elas estão brigando contra o universo. E eu acho que todos nós já percebemos que o universo é muito mais forte, não é? Então, nós devemos entrar no fluxo do universo, não tentar barrar o universo. O Deepak Chopra fala muito sobre isso, que a gente não deve fazer isso, que a gente não deve parar a nossa vida ou atrapalhar esse fluxo normal do universo. Nós temos que aceitá-lo. Nós não temos como não aceitar. Nós temos que aceitar. E nós não temos como não aceitar. Não existe essa possibilidade para a gente. As pessoas que tentam fazer isso sofrem muito, muito, né? Então, esse exemplo que eu estou dando, né, o Deepak Chopra fala muito sobre isso. Eu achei muito interessante. Ele diz assim: não adianta você brigar com as coisas da vida, porque você está brigando com as forças do universo. Não aceitar as coisas, não querer que aquilo seja daquela forma, e é. Não aceitar uma tempestade, um furacão, um maremoto, alguma coisa assim. Isso faz parte da vida, faz parte da força do universo. E nós não temos a menor condição de ir contra isso. E o Deepak Chopra leva esse ensinamento para as coisas corriqueiras nossas também. A gente não deve parar a nossa vida para brigar por alguma coisa que não vai sair dali. Está entendendo? Ou seja, nós estamos brigando contra o universo. Não vai valer de nada para ninguém. Tá certo? Nós não temos força para isso. Então, eu entendi todas essas coisas dessa forma, né? De qualquer forma, eu acho que é importante a gente pensar um pouco nisso, né? Porque no dia a dia da gente, a gente passa por essas coisas às vezes e é meio reluzente mesmo. A gente faz uma conclusão, o sofrimento vem imediatamente para nós, né? Então a gente tem que entender que a vida é assim, tem que entender e aceitar isso, né? E não o contrário, não querendo fingir que é mais ou menos e tentar dar um jeito diferente daquilo que não pode ser diferente, não é? Meus amigos, meu capítulo hoje foi muito pequenininho, eu não tenho muito mais o que falar não. Eu acho que o principal foi dito, tá ok? Eu desejo a todos uma boa noite, um bom final de noite, né? E até a próxima, né? Se Deus quiser, tá bom? Um abraço para todos vocês, viu? Tchau!